Boa noite a todos. Mais uma semana começando e a gente deseja a todos uma excelente semana de muita luz, de muito amparo, de muita proteção, de muita fé, de muita positividade, tudo de bom, de muitos fluidos positivos, né? Começando o nosso Gotas de Luz, sempre a gente vai trazer aqui alguns lembretes cada dia, não dá para todos os lembretes num dia só, mas a gente vai passando para avisar o seguinte: todo segundo sábado e quarta. Boa noite, Cris! Todo segundo sábado e quarto sábado do mês, a gente tem a nossa campanha do quilo online, né? Que a gente passa recolhendo as doações de alimentos de vocês para que a gente possa atender as famílias, né, carentes. Então a gente convida você a ser um doador. O que é necessário para você ser um doador? Basta que você faça o seu, nos chame aqui, deixa seu telefone, seu endereço, a gente vai colocar na nossa planilha. Um dia antes, o dia que antecede essa coleta, que vai ser segundo sábado ou quarto sábado do mês, a gente manda uma mensagem avisando. Não é nenhum grupo de WhatsApp, tá? É uma lista de transmissão, só mesmo para enviar o lembrete avisando que nós estaremos passando no dia, nesse dia, para recolher os alimentos. Então venha ser um doador junto com a gente, aderir a essa campanha, né? Que nós precisamos, cada vez que a cesta básica tem um aumento de preço, mais famílias nos procuram, né? E a gente não gostaria de deixar, a gente gosta, né? A gente não deixa ninguém sair de lá sem algum alimento. As pessoas que nos procuram muitas vezes não têm o que comer. Então a gente conta com a participação de vocês, é só mesmo vocês se cadastrarem, nos chama aqui, deixe seu telefone, seu endereço e escolha se você quer doar no segundo ou no quarto sábado do mês. E o resto é por nossa conta, nós vamos buscar o alimento na sua casa, tá bom? Conto com a participação de todos vocês. Um beijo. Então vamos lá agora. Hoje, a mensagem de hoje, a gente escolheu desse livro aqui, Fonte Viva. Hoje, de manhã, eu fui abrir esse livro ao acaso para me ler. Eu precisava de uma mensagem assim para acalmar o coração, para trazer... Boa noite, Maria Luísa. Para trazer alguma mensagem, né? Assim, algum carinho na alma. E saiu uma mensagem, né? Como sempre. E eu guardei e falei, essa vai ser a mensagem do Gotas de Luz de hoje. A mensagem é a número 32, ela intitula-se A Boa Parte. E ela se refere àquele trecho do Evangelho que diz assim: Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. É quando Jesus fala, né? Tá em Lucas, no capítulo 10, versículo 42. É quando a Marta tá lá nos afazeres, correndo, né? E o Jesus está ali na sala, falando, conversando, e Maria tá lá com ele. E aí Marta chega e fala: Mestre, olha só, eu tô aqui atarefada, vamos dizer, eu tô falando com as minhas palavras, né, gente? Eu tô aqui atarefada, muita coisa por fazer, e a Maria tá aí sentada. E aí ele diz: Marta, Marta, a Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Então vamos ver o que o Emmanuel fala dessa parte aí pra gente. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda, viu? E o Emmanuel diz assim: não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita e impiedosa, todavia, ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto,
costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosas em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evolutimos. O criminoso acusado por toda a gente, amanhã pode ser um enfermeiro que estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora uma faixa de trevas pode ser depois o irmão sublimado que te convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos ao lado melhor o lado melhor da situação, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte que não lhe será tirada. Disse-no Senhor: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Débora. Acho que... Desculpa, gente, balancei vocês. Boa noite, Marcele. Sejam todos bem-vindos. E eu achei curiosa, eu vi essa lição, eu fiquei muito encantada com essa lição. E uma coisa que a gente observa, né, que a gente às vezes... Aí eu gosto de pegar, eu gosto de dar uma olhada, eu gosto de escutar outras pessoas falando sobre a lição, né, para ver se é o mesmo entendimento, o que cada um pensa a esse respeito. E uma pessoa que eu escutei, boa noite, querida, uma pessoa que eu escutei, e ela fez uma observação que eu não tinha parado para pensar. Que o Emmanuel, primeiro, vamos lá, na primeira linha, não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. Em tudo na vida, em tudo, há o lado bom e o lado ruim, o lado positivo e o lado negativo. Ninguém é de todo ruim ou ninguém é todo perfeição, né? A gente tem que saber escolher a melhor parte em tudo, né? E ver o lado, a gente treinar os nossos olhos para enxergar o lado bom das coisas, né? Porque muitas vezes a gente já olha para a situação, já olha para as coisas, já olha para as pessoas enxergando somente aqueles defeitos que nos incomodam, que muitas vezes estão em nós, vendo, né, o lado negativo das coisas. A gente precisa exercitar. Mesmo a situação, os desafios que a gente encontra na vida, o que eles têm um lado bom, que eles nos trazem um aprendizado. Então, uma outra coisa que me chamou a atenção nessa lição, que essa pessoa falou e que eu achei muito curioso, é que o Emmanuel traz aqui os 4 elementos que nós temos, né, no planeta, que é o fogo, o minério, a terra, né, a ventania, que é o ar, e a enxurrada, que é a água. Isso estava passando assim desapercebido. E aí quando a gente olha, ele utiliza dos 4 elementos para mostrar pra gente que esses 4 elementos, eles podem trazer, eles podem ser para nós, né, bênçãos, mas eles também podem trazer, né, prejuízos para nós. Por exemplo, o fogo, o mesmo fogo, né, que é o elemento fogo, que muitas vezes ao contato, por exemplo, com o minério, na junção dos dois, o minério quando aquecido, ele se transforma em quê? Em ferro, né? Que está presente hoje nos nossos utensílios, nas nossas, em tudo que a gente precisa, ferragem para construção. Então, assim, vamos lá, o fogo. O fogo é aquele elemento que a gente necessita dele. Então, por exemplo, o fogo ele pode me queimar, ele pode, né, me machucar, me ferir, mas ele também pode cozinhar os alimentos que eu necessito, né? Ele é o elemento purificador. O minério, como ele diz aqui, que ele dá o exemplo da pedra, né, que é o elemento terra, que traz o elemento pedra,
A pedra pode ser aquela que eu atiro numa pessoa e que eu machuco essa pessoa, mas também pode ser o que? Aquelas pedras que são utilizadas, né, nas bases das construções, que servem para embasar mesmo a casa, a construção, que é o que serve de base, que vai trazer, né, vai fortalecer. Vamos também encontrar aqui, quando ele diz a ventania, e ele fala assim, açoita impiedosa, todavia ajuda a renovação, porque o vento ele renova o ar. Então, muitas vezes a ventania que traz a sujeira, né, que muitas vezes suja, traz terra, acaba sujando, igual hoje eu estava aqui, ventou, a minha varanda ficou toda suja de folha, porque em frente à minha casa tem uma mata, e a gente fala assim, puxa, sujou tudo, acabei de varrer. Mas e o outro lado, que ela renova, né, o ar, esse vento renova o ar. Essas mesmas folhas que caíram, que sujaram a minha varanda, são as folhas que estão trocando, né, tá vindo que apesar da gente estar no inverno, ainda são as folhas do outono que ainda estão caindo. Boa noite, Sandra. E também a enxurrada, é a água, muitas vezes aqui fala da enxurrada, né, são aquelas chuvas fortes que traz tanto, né, às vezes deixam famílias, né, sem as suas, destroem casas, mas também nós temos o que? A água fluidificada. Essa mesma enxurrada é aquela que muitas vezes vai levar os componentes, né, para fertilizar o solo. Então, tudo tem o lado positivo, o lado negativo e muitas vezes relacionado ao uso que nós fazemos dessas coisas, né? Então, assim, eu achei isso de uma profundidade enorme. Emmanuel, como sempre, ele vai pontuando e isso já ia passando desapercebido quando eu, escutando essa pessoa, eu achei muito interessante. E ele diz, assim também há criaturas que se revelam negativas em determinados setores da luta humana, mas são extremamente valiosas em outras. Porque a gente, às vezes, costuma olhar para a pessoa, sempre fixando o olhar, detendo o olhar nos seus defeitos, nas suas mazelas, nas suas fragilidades, mas a gente esquece que essa pessoa, como eu sempre gosto de dizer, ela tem o DNA divino nela. Então ela tem o lado bom também, ela tem as suas virtudes, ela tem os seus tesouros. Então, ainda assim, quando eu me detenho num defeito, né, num defeito de caráter ou numa vicissitude da pessoa, eu tô olhando, mas eu posso exercitar o meu olhar para quando eu perceber isso, eu falar, peraí, eu tô vendo isso, mas será que eu também tenho essa qualidade, esse defeito? Será que eu poderia ajudar essa pessoa em algum? Quer dizer, em tudo a gente tem como a gente exercitar o nosso olhar, ver o lado bom dessa pessoa e dessa situação que muitas vezes a gente olha com um olhar, né, que a pessoa nos faz determinadas atitudes que nos trazem dor, que nos trazem mágoas, e aí a gente pode tirar o aprendizado também nessas situações. Aí depois ele diz assim, que aquele criminoso, muitas vezes que é o criminoso, amanhã ele pode ser um enfermeiro, ou seja, amanhã que pode ser na mesma encarnação, mas muitas vezes esse que hoje é um infrator, ele pode vir amanhã como aquele que vai servir ao outro, que vai ajudar o outro, né? E ele diz que o estado, o plano em que a gente se encontra, né, não existe nem a perfeição integral e nem a imperfeição completa. Ou seja, que estágio é esse? É o mundo de provas e expiações.
né? Que nós sim, nós temos ainda o mal sobrepõe, né, ao bem, ainda tem uma predominância do mal, mas que nós já estamos saindo para o mundo de regeneração e que nós estamos sim, nós não estamos estacionados, nós estamos crescendo, nós estamos evoluindo. E amanhã, em breve, né, se Deus quiser, a gente vai estar pelo menos em estágios, vamos dizer assim, no mundo de regeneração, eles vão se igualar, né? Vai igualar o mal e o bem. Então, a gente já não vai ter tanto essas coisas que a gente vê hoje, tanta tristeza, tanto sofrimento, tantas situações, né, que são acidentes, situações que a gente vê às vezes nos jornais, na televisão, que deixa a gente assim, às vezes de cabelo em pé. Isso vai passar, se Deus quiser. Mas a gente tem que exercitar o nosso olhar, como eu estou dizendo, que essas situações, essas pessoas também vão se transformar, essas pessoas que causam isso, né? E aí ele vem terminando dizendo que busquemos o lado melhor das situações e dos acontecimentos das pessoas. É o convite que o Emmanuel nos faz. A gente, quando olhar para aquela pessoa, para aquele familiar, que a gente às vezes tem dificuldade, que a gente tá tão às vezes exausto, tão cansada de bater sempre na mesma tecla, e aí a gente acaba desanimando e a gente olha para aquela pessoa sempre já vendo, né, como se tivesse estampado na pessoa aquele defeito dela, mas a gente esquece que essa pessoa, como nós, também é dotada de qualidades, de tesouros, que ela não está ali por acaso, que Deus tem um propósito, né, que nós estamos na vida dessas pessoas também para aprender com elas, também para ajudar e também para ser ajudados por elas. É uma troca. E ele termina dizendo: assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Ou seja, se a gente se detiver, né, se a gente olhar para as situações e a gente nos determos na parte positiva, na melhor parte como a lição nos convida, a gente recolhe no campo da vida o tesouro espiritual, ou seja, aquilo que a gente tira dessas situações, né, quando a gente passa a ver o lado bom em tudo, esse sentimento, esse exercício, eles nos traz um crescimento espiritual e que nunca nos será tirado, né? Como ele diz aqui, o tesouro espiritual que ele jamais será roubado. Então era isso que Jesus se referia quando ele disse para Marta: Marta, Marta, Maria escolheu ficar com a melhor parte. Então que a gente também escolha a melhor parte, que a gente escolha enxergar a melhor parte em todas as coisas, em todas as pessoas, em todas as situações, em todos os acontecimentos. É complicado, ainda é difícil para nós. Eu estou também tentando tirar essa frase da minha vida. É difícil, não. É desafiador ainda? Mas a gente exercitando a gente consegue. A gente consegue olhar para essas situações, para essas pessoas, extraindo delas o melhor que elas têm. Nas situações difíceis a gente vai tirar o aprendizado. Daquelas pessoas difíceis também a gente vai tirar o aprendizado. Também a gente vai aprender com o lado difícil dela, que está ali para nos ensinar alguma coisa, e também vamos aprender com as virtudes delas. Então, assim, é a mensagem que eu hoje abri pela manhã e que eu achei tão bonita, tão profunda, que eu resolvi fazer o Gotas de Luz de hoje dessa mensagem. Agora, para quem não sabe, a gente agora sai daqui e vai direto para a Fraternidade. A Fraternidade hoje vai receber a Zezé, a Zezé Salles é que vai fazer
a palestra para nós hoje. Então a fraternidade recebe todos vocês de portas abertas com muito carinho. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser é só aparecer por lá às 19 horas, tá bom? Deixa eu ver. A Cláudia escreveu: quando a gente enxerga o outro como a nossa continuação, fica mais fácil ter esse olhar compassivo. Com certeza, Cláudia. Você falou uma coisa que me chamou atenção, como nossa continuação. Tanto nos defeitos, quando a gente olha o outro, a gente também tem isso em nós, como também um caminho de aprendizado. Muito bom, obrigada aí pela sua contribuição. E até amanhã, gente. Amanhã a Elaine faz o Gotas com a gente e às 18 horas. A gente vai estar aqui amanhã, tá bom? Quem quiser, compareça lá na fraternidade e também, quem não puder ir, daqui a pouco a gente faz a transmissão da palestra ao vivo, tá bom? Beijo no coração de todos. Até amanhã. Até daqui a pouco.